Hoje o nosso tema é continuação do capítulo 21, os falsos cristos e os falsos profetas. Especificamente hoje o tema é caracteres do verdadeiro profeta. Esse tema é um tema bastante atual e muito pertinente ao período em que nós estamos vivendo. É uma instrução dos espíritos superiores, mais especificamente de Erasto. Erasto ele é citado em vários momentos no Evangelho e no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, também por Kardec, e ele faz parte do grupo de espíritos superiores que acompanham Jesus e que nos ampara e nos instrui. E Erasto, ele nos fala nesse item, sobre o sermão profético, que traz recomendações para o período em que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu vou falar sobre os caracteres dos falsos profetas, mas eu vou usar para embasar uma palestra que eu ouvi durante o período que eu estava... Antes de eu fazer a elaborar a minha palestra, eu sempre estudo o tema, né? E eu ouvi uma palestra do Jorge Elahá. O título dela é Falsos Cristos e Falsos Profetas. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, está no YouTube, muito boa. E eu vou usar essa palestra, e por isso que eu estou citando, para dar crédito a quem tem o crédito, né, que é Elahá, para poder contextualizar, para chegar no tema que propõe Erasto. Então, ele fala ali, da importância das recomendações de Jesus sobre os falsos profetas para todos os tempos, mas principalmente para o tempo de transição. Por isso que eu disse que é muito relacionado ao período que a gente vive, porque nós sabemos que nós estamos vivendo esse período de transição, né? O período em que a gente está saindo do mundo de expiação e provas e indo para o mundo de regeneração. Então, o sermão profético, ele consta em 2 locais no Novo Testamento. Eu sempre acho bom a gente ter essas informações, porque a gente faz um estudo do Evangelho nas quarta-feiras. Então, é bom a gente ter todas as informações sobre isso. Então, esse sermão profético, ele está no Evangelho de Mateus e no Apocalipse. No Evangelho de Mateus, com o título mesmo de Sermão Profético, um dos discípulos de Jesus pergunta a Jesus assim, se ele está falando, ele está fazendo esses alertas, né, sobre esse período que a gente vive, dizendo que nós devemos estar preparados para viver esse período, né? E um dos discípulos pergunta, então, se Jesus pode dar alguns sinais para que as pessoas possam reconhecer quando chegasse o momento de viver esse período. Jesus apresenta, então, 7 sinais do fim dos tempos. O Elahá faz um esclarecimento aqui, ele diz que fins do tempo aparecem nas traduções da Bíblia, né, ou dos Evangelhos, mas que ele aparece com uma tradução equivocada, porque no hebraico não é fim a palavra certa. Na verdade, é um fechamento, uma conclusão de um período para que se inicie outro, de uma etapa. E esse final dos tempos, o que a doutrina espírita fala sobre isso?
ela tem mais ou menos uma interpretação parecida, né? É um fim de um período, de uma etapa. Então, seria o fim do período de expiação, né? Para passar para o de regeneração. Então, essa passagem seria o período de transição. Então, ele diz que nesse período, Jesus faz esse sermão, chamado sermão profético, e ele dá 7 sinais para que a gente possa reconhecer quando esse momento chegar. Então, o primeiro sinal é o aparecimento dos falsos cristos, com perturbações na área do comportamento relacionadas a riquezas materiais, ao poder, ao sexo desregrado e à religiosidade. Então, com relação ao aparecimento desses falsos cristos, o Elarrat esclarece que normalmente a gente vê junto como se o aparecimento do falso Cristo e do falso profeta ocorresse ao mesmo tempo, e ele diz que não. Primeiro vem os falsos cristos, para depois vir os falsos profetas. Outra coisa que ele esclarece também é que nos evangelhos hebraicos não aparece o termo Cristo, mas Messias. Porque Cristo é um termo grego que significa cristal puro e foi trazido por Lucas. Mas nos evangelhos aramaico e em hebraico aparece o falso Messias. E ele diz que existe um número de entidades que são entidades muito perturbadoras, que quando elas fazem passagem encarnadas, elas causam muito sofrimento, muita dor, muita morte, muita destruição. Então, elas perderam, por conta disso, a concessão de estarem reencarnando com frequência. Elas passam séculos seguidos sem reencarnar, mas têm a permissão para evoluir, na misericórdia divina, permite que elas encarnem, então essas encarnações são coletivas. E elas vêm para o plano terreno, né, com essas perturbações na área do comportamento. Essas perturbações, então, elas estão relacionadas a 4 áreas. Primeira é a questão das riquezas materiais. São entidades que defendem a todo custo a posse e o acúmulo de bens materiais. Né? Colocam que a felicidade está em você possuir riquezas, em você possuir bens materiais. Então, os valores espirituais são colocados de lado. O que vale? Qual é a prioridade? É você ter bens e riquezas, ou seja, coloca-se os valores materiais acima dos valores espirituais. Outra perturbação é na área do poder. Eles buscam o poder a qualquer custo. Para se ter poder, vale tudo. Vale guerras, vale provocar atrocidades, dores, sofrimento para o semelhante, não importa. O que importa é se ter, eles buscam controle, domínio sobre milhões, não é sobre milhares, não, é domínio sobre milhões. Então, pode ser a busca do poder econômico, se a gente relacionar com a primeira perturbação, ou a busca pelo controle de muita gente. Uma outra perturbação que eles têm é com relação ao sexo desregrado. Coloca o amor como sinônimo de sexo. E esse sexo é aquele sexo que não tem ética, não tem um limite, não tem uma moralidade, completamente desregrado, promíscuo, né? E descompromissado,
é o sexo irresponsável, que é utilizado também para se controlar, para predominar em cima das pessoas. E a quarta perturbação é na área da religiosidade. Muitos se vestem de líderes religiosos para poder fazer com que pessoas os sigam as suas ideias equivocadas, ideias erradas, né? Completamente sem sentido ou fora da realidade. Essas entidades, então, trazem essas 4 perturbações na área do comportamento, geralmente associadas. E o Elarra esclarece que elas são entidades assim que têm uma eloquência muito grande, um poder magnético elevado. E eles conseguem, então, fazer com que milhares de pessoas milhares e milhões, ele fala bem claro, milhões de pessoas começam a se aglutinar em volta dessas entidades. E elas catalisam a crença dessas pessoas nessas ideias que eles defendem. E acaba levando milhares e milhões de pessoas a cometerem atrocidades em defesa dessas ideias. Um segundo sinal que ele coloca é guerras ou rumores de guerras. Jesus fala que a gente vai ouvir rumores de guerras ou vai acontecer guerras. E aí o Kardec, ele faz um esclarecimento aqui. Ele diz assim que essas guerras podem acontecer? Podem, mas são guerras pontuais, são locais. Mas a verdadeira guerra que vai se travar nesse período, ela não é a guerra com armas, a guerra corporal, é a guerra de ideias, é de ideologias. São os conflitos de ideias que vão percorrer o mundo, todo mundo encarnado. E aí, quando estava lendo, eu até me surpreendi, porque não tinha me passado pela cabeça. Kardec fala que essas guerras, esse conflito de ideologias, de ideias, ele envolve milhões de encarnados e desencarnados. Então, muitas dessas ideologias chegam até nós. Elas não brotam aqui, mas elas chegam até nós. Muitas delas trazidas e defendidas por esses falsos cristos, esses falsos messias, mas também devido à influência dos desencarnados. E essas ideias, então, vão fazer que as pessoas se dividam, né? Que se polarize a sociedade. Uns vão defender essa, outros aquela, outros aquelas outras. São ideias que dividem a pessoa e faz com que as pessoas se transformem em soldados dessas ideias. Por isso, se falar em rumores de guerras ou guerras. Não, que não possa acontecer. A gente está vivendo uma guerra agora, que é a guerra aí da Ucrânia e a Rússia. Mas a gente sabe que por trás dessa guerra, que é uma guerra local, né, entre 2 nações, mas a gente sabe que tem aí a questão do poder econômico e da domínio político aí em termos de planeta Terra, né? Um outro sinal, o terceiro sinal, seriam os cataclismos e destruições. Novamente aqui, o Kardec faz um esclarecimento. Esses cataclismos e essas destruições, elas não vão acontecer com relação à natureza. Não são furacões, não são terremotos, grandes enchentes, furacões. Não que isso não vá acontecer, pode acontecer. Esses fenômenos da natureza podem acontecer. Até por conta da gente estar num período de grande perturbação e a gente manda essas emoções para a nossa psicosfera e nós sabemos que isso aí
acaba voltando, né? Então, não é que isso não possa acontecer, mas não é isso que Jesus falava. Jesus estava se referindo aos cataclismos morais, aos furacões morais, aos tsunamis morais. Quem foi no seminário do Haroldo sobre o Apocalipse, o Haroldo também fala isso. Ele diz que a gente vai ver destruição, mas não é destruição da natureza, é destruição das sociedades. Sociedades entrarão em ruína, né? Serão destruídas. São essas sociedades por conta dessas ideias, que defendem ideias equivocadas. Então, que defendem a moral equivocada. Então, esses cataclismas, esses furacões acontecerão no campo moral e não no campo natural, não é da natureza. O quarto sinal seriam as perseguições aos ideais cristãos. Então, a perseguição aos cristãos mas não é igual a gente viu lá na época do Império Romano, ou depois, alguns anos depois de Cristo. Essa perseguição é assim, não é porque você vai falar, eu sou cristão e você vai ser perseguido. Quem é que vai ser perseguido? Aquelas pessoas que defendem os ideais cristãos, que defendem o que Jesus ensinou, que defendem o amor, que pregam o perdão, que pregam que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que dar valor à vida. Então, essas ideias, quem defende essas ideias, quem defende a lei do amor, esse vai ser perseguido. Também a gente vai ver muito ódio e muita traição. É outro sinal do fim dos tempos. E realmente, se a gente olhar a nossa volta, né, a gente vê ações odientas o tempo inteiro. E não é só próximo a gente vê em outros locais, mas assim, é uma realidade no mundo atual. Você liga uma televisão, você vê as pessoas destilando ódio para todo lado, né? Às vezes toca fogo no outro, porque o outro tem uma cor de pele diferente, porque nasceu num lugar diferente, veio de outro lugar, mata-se a pauladas, né? Essa semana mesmo estava na televisão veiculando as pessoas que destilam ódio pelas redes sociais, né? Inventa mentira dos outros, né? Uma pessoa que foi assassinada aí porque colocaram numa rede social que era uma sequestradora. Então, assim, essas ações a gente vê à nossa volta o tempo inteiro. O ódio sendo propagado a troco de nada, às vezes por quem você nem conhece, nem tem relação. E o sexto sinal seria o esfriar do amor de muitos. Então, a gente fica vendo guerras, ódio, perseguição, traição, esse monte de coisas ruins acontecendo ao nosso redor, e a gente vai ficando desanimado. A gente vai falando, não tem jeito, não, o ser humano não tem jeito, não. Isso não vai mudar, não adianta, né? É muita maldade. Quer dizer, a gente vai se entregando ao desânimo e o nosso amor vai esfriando. A nossa luz vai se apagando. Aí, nesse momento, a gente se esquece daquela frase que brilha a vossa luz, né? Porque a gente acaba se entregando ao desânimo e o nosso amor acaba esfriando. Nesse sexto sinal é que Jesus fala que vai aparecer os falsos profetas. Até o momento a gente vê a ação dos falsos messias, dos falsos cristos, né? Quando a gente tem o sexto sinal, é que a gente vê Jesus falando do aparecimento dos falsos profetas. E
tem uma coisa interessante no discurso, no sermão profético de Jesus, porque do sinal 1 até o sinal 6, ele termina falando assim, ele diz, vai aparecer ódios e traições, mas ainda não é o fim. Vocês vão enfrentar o esfriar do amor de muitos, mas ainda não é o fim. Até o 6º sinal, que é o esfriar desse amor. No 7º sinal que Jesus diz, é que o evangelho será pregado em todos os cantos do mundo. E aí, o Elahá chama a atenção nossa para uma coisa da internet. E aí Jesus também fala que a hora em que o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí sim, é o final, é o último sinal. Então, Elahá diz assim que a internet é uma ferramenta que permitiu com que o evangelho fosse levado aos 4 cantos do mundo. Qualquer lugar as pessoas têm acesso à internet e têm acesso ao evangelho. Aí eu fiquei pensando, porque nós passamos aí por praticamente 2 anos de pandemia sem estarmos aqui na Casa do Caminho presencial, mas nós continuamos com nossos estudos do evangelho, com a divulgação do evangelho. Como é que isso era feito? Pela internet. A gente se reunia na frente do celular, na frente do computador. As palestras eram feitas, todas nós aqui que fazemos as palestras, a gente gravava e a Sueli postava no YouTube. Tanto é que a casa tem um canal no YouTube. Todas as palestras que a gente tem aqui presencialmente, se alguém não puder vir, é só procurar a Casa do Caminho. Eu peguei essa semana uma palestra da Sueli de 3 anos atrás. Da época da pandemia, né? Então, é verdade, porque a gente postava as palestras. Então, nós, por exemplo, nós estamos no YouTube com palestra, no Facebook, o Facebook tem a Casa do Caminho, o Instagram, que o André faz as postagens no Instagram sobre a Casa do Caminho. Então, assim, realmente, o Elahá tem razão, as mídias sociais, elas estão por todo lado, todo mundo tem. E aí, nessas mídias sociais, a gente pode estar divulgando os ensinamentos de Jesus, divulgando o evangelho. Então, Jesus diz que este é o último sinal, é o sinal de que realmente a gente está transitando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. A gente tem, então, a ação aí desses falsos cristos, eles vêm, divulgam essas ideias, propagam essas ideias, colocam para nós essas ideias materialistas, né? Essas ideias em que os valores espirituais são esquecidos e o que vale é a passageira ideia dos valores materiais. A gente põe de lado os valores espirituais, prioriza em adquirir valores materiais e deixa os valores espirituais para lá. Então, esses falsos cristos, falsos messias vêm, espalham o ódio, né? Divulgam ideias de ódio, mete o mundo num caos, em conflitos, em desavenças. E aí aparece quem? Os falsos profetas, que vão fazer o quê? Divulgar essas ideias materialistas desses falsos cristos. Os falsos profetas são os falsos, são trabalhadores dos falsos cristos. E aí aqui, gente, cabe uma reflexão para nós. Será que em certos momentos nós não estamos sendo falsos profetas? Quando a gente vai lá para a rede social e divulga
ideias e notícias equivocadas, que a gente nem tem certeza se é verdadeira, né? Quando a gente emite um julgamento, nós aprendemos que nós não devemos julgar, mas a gente vai lá e emite um julgamento, né? A gente vai lá e faz um comentário que magoa, que fere. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Em vez de passar uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de esperança, uma mensagem otimista na nossa mídia social, a gente vai lá e reproduz uma notícia que causa divisão, né? Que vai acirrar ânimos, às vezes, entre as pessoas que olham aquilo ali. Então, nós devemos tomar esse cuidado, porque assim como a gente fica meio assustado por conta dessas coisas de falso Cristo, falso profeta, mas muito maior é o número de espíritos superiores e benfeitores que estão ao nosso lado. Na palestra do Haroldo também, nesse seminário do Apocalipse, ele fala isso, que Jesus está convocando e enviando para reencarnar entre nós milhares de espíritos superiores, para nos ajudar, para nos apoiar nesse momento de transição. Então, nós temos que fazer o quê? Procurar nos sintonizar com essas entidades, com esses espíritos superiores, não com aquelas entidades que estão aí para perturbar e para causar o mal. Rapidinho, vamos para o último slide. Que é os caracteres, então, do verdadeiro profeta. Se eu sei tudo que tem os profetas falsos, como é que eu vou reconhecer o que é bom? O que não é falso? O que trabalha no bem? Então, o Espírito Erasto, ele diz assim, que a gente vai ter duas características em linhas gerais. São espíritos superiores, moral e intelectualmente. Então, a moral e a inteligência é superior, muito superior a nós. Porque Deus e Jesus não vai colocar para nos pastorear pessoas ou espíritos que não conseguissem dar conta da missão. Então, a missão é grandiosa e grandiosos são esses espíritos que vêm habitar entre a gente também. Outra coisa, eles vão se destacar pela superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Então, são espíritos superiores com virtudes superiores. São espíritos que vão se basear na sua experiência, na sua intuição, no que eles já viveram aqui, para passar ensinamentos superiores para nós também. Principalmente são espíritos que têm uma influência moralizadora de suas obras. Então, eles vão ensinar com exemplo. A gente tem que estar atento que os verdadeiros profetas, esses terão essas características: superioridade moral, superioridade intelectual e uma influência moralizadora em decorrência das obras. E virtudes elevadas, são humildes, são modestos, estimulam o perdão, a caridade e o amor. Que Deus esteja com todos nós.